Olá, hoje vamos falar sobre regurgitação do lactente e doença do refluxo gastroesofágico. Então, eu vou usar de apoio também a publicação da Sociedade de Pediatria, né, que fala da regurgitação, né, fisiológica e a doença do refluxo. Então, vamos começar falando sobre o refluxo fisiológico, né? Então, todo mundo vai ter episódios de refluxo fisiológico normais durante a vida, independente da idade, né? Seja lactente, seja adulto, seja adolescente, né? Ele ocorre numa frequência menor que 3 minutos e é principalmente pós-prandial, porque isso é um reflexo vasovagal que vai é, é, dilatar aí o nosso esfíncter esofagiano inferior e vai fazer com que o refluxo aí, a ácido volte e a gente sinta o refluxo aí. Mas na maioria das vezes não causa incômodo ou repercussão dos hábitos do sono, né, como a apneia, por exemplo. No lactente é muito frequente a regurgitação, as golfadas. Quem nunca viu um lactente golfando, né? Mas ele não tem que estar associado a redução ou não ganho de peso, tá? Então, 60% dos lactentes vão iniciar com refluxo mais ou menos com 8 semanas de vida. Eles vão ter entre 6 ou mais episódios por dia e vão aumentar às vezes no período de 2 a 4 meses, tá? Mas até o primeiro ano, 90 a 95% não vão ter mais esse episódio, tá? Então, a doença do refluxo gastroesofágico já é um distúrbio muito comum na criança, né, de todas as idades. Acontece o movimento retrógrado do conteúdo gástrico através do esfíncter esofagiano inferior para interior do esôfago, né? E aí a gente vai ter os sinais e sintomas relacionados à esofagite ou quadro extraesofágicos, tá? A gente pode ter dor retroesternal, né, em crianças maiores, em crianças menores, a gente vai ter aí um choro excessivo, não ganho de peso, uma irritabilidade, tá? E eu já vou falando mais aqui. Outras manifestações, além das regurgitações, né, que são os vômitos, pode ter os vômitos intensos, dificuldade nas mamadas, aquela criança muito irritada que não consegue mamar de jeito nenhum, alteração na posição cervical, vou ter um exemplo para vocês logo mais. E outras manifestações, como otites, pode acontecer, tá? Que podem estar relacionados a uma investigação, pode estar relacionado a um refluxo aí, tá? Nas crianças maiores e adolescentes, você pode ter azia, dor retroesternal ou epigástrica, tá? Geralmente criança de 9, 10 anos aí, você vai ter esses sintomas semelhantes ao adulto, tá bom? Que eles conseguem localizar melhor. É... Então, a prevalência não está bem documentada, tá? E com certeza, sem dúvida alguma, a regurgitação fisiológica do lactente é muito maior do que a prevalência aí da doença do refluxo. Então, pode estar. Então, a doença do refluxo ela vai ter uma prevalência maior em doenças neurológicas, né? Porque vai estar associada à desmotilidade esofágica, disfunção também, levando à disfunção do esfíncter esofagiano, uma prematuridade, que também levaria a uma disfunção, fibrose cística, né, ou displasia broncopulmonar, tá? Antecedentes familiares de doença, então você ter um familiar que tem doença do refluxo favorece você ter uma criança também com doença do refluxo. Malformações congênicas, como hernia hiatal, hérnia diafragmática, atresia esofágica, né, que podem estar fazendo aumento aí intraabdominal, da pressão intraabdominal, contribuindo para que ocorra mais doenças do refluxo, tá? Então, a etiopatogenia, ela ocorre por multifatores, né, tantos anatômicos ou não, que vão favorecer o que? O relaxamento transitório desse esfíncter esofagiano inferior e o aumento desse relaxamento aí,
vai predispõe ao refluxo. Então, pode ter coisas que podem estar envolvidas no retardo do esvaziamento gástrico, um refluxo biliar, um aumento da pressão abdominal, como a asma, né, refluxo de ácido de pepsina ao alimento, então o aumento da pressão intragástrica também e alguns outros fatores, como o genético, o exercício, a postura, a alteração do sono, alergias, dieta, consumo de álcool, cigarro, sobrepeso, isso tudo vai influenciar, né? O cigarro também vai fazer com que a gente tenha o relaxamento desse esfíncter esofagiano, né, o álcool, então o sobrepeso vai fazer um aumento da pressão intraabdominal, o estresse faz tudo, né, gente? Também, né, e postura também, dependendo como tá, se está deitado, se está sentado, tudo isso vai fazer uma predisposição ao que ocorra. E aí a gente tem um critério de Roma 4, que é a ocorrência obrigatória das duas características seguintes, né? Um lactente saudável, com idade entre 3 semanas e 12 meses, então precisa ter dois, né? 2 ou mais episódios diários de regurgitação por pelo menos 3 semanas e ausência de náusea, hematêmese, aspiração, apneia, deficiência de ganho ponderal, dificuldade na alimentação ou deglutição postural anormal. Não há prejuízo, então, do ganho ponderal e não determina índices de choro elevados, né? Não há recomendação de investigação e terapêuticas específicas, tá? Então, se você tiver essas características, né, você não vai investigar um choro intenso, né? Porque muitas crianças realmente choram intensamente e a gente pode pensar que é um refluxo, mas aí ela não entrando dentro desses critérios, a gente exclui essa possibilidade, tá? E aí aqui destaca algumas manifestações digestivas extraesofágicas que podem estar relacionados, né? Então, nos lactentes, vômitos recorrentes, recusa alimentar. Então, aquela criança que tem aversão à comida, porque ela já sabe qual vai ser a situação, né? O arqueamento de tronco, né? Então, a criança que ela tenta fazer anatomicamente com que esse refluxo não ocorra. Ou uma cianose, uma apneia, porque o fato de voltar o refluxo fecha essa faringe, né? E a criança fica com apneia. Muitas vezes acontece de uma mãe ir correndo para o pronto-socorro porque aconteceu essa apneia, essa cianose, e falou: Nossa, meu filho ficou branco, ficou pálido, teve, né? Às vezes não consegue descrever uma apneia, né? E o que eu faço, doutora? E aí é um recém-nascido, aí você pergunta como é que estava, se estava deitado, se estava assim, se estava assado, né? E você sempre pensa na possibilidade do refluxo aí, tá? E as digestivas, né? Uma náusea matinal, uma criança que sente vontade de vomitar de manhã, uma epigastralgia, uma plenitude, como a gente falou, o fato de arrotar bastante, nossa queimação novamente, a pirose. A extraesofágica é uma tosse crônica, a gente tem que pensar, uma sibilância persistente, ou uma asma que não melhora, uma asma que eu coloco várias medicações aí para melhorar esse tratamento, mas é uma criança que não responde, também tem que pensar no refluxo. Uma rouquidão, uma criança que sempre está com uma laringite, né, de repetição, sempre está, ou uma criança que fica tá? Uma dor de garganta que sempre tá e também erosões nos dentes que podem estar associadas aí ao retorno do refluxo aí, tá? Então, a síndrome de Landfer, né, que é a associação de esofagite, uma anemia, uma postura típica de cabeça em resposta ao refluxo, né? Então, essa criança, com certeza, ela vai ter dificuldade de ganho de peso. Imagina uma criança dessa. Né? Então, por isso está associada a anemia, como tem vários refluxos, vai ter uma esofagite, né? Uma lesão. Então, o nosso diagnóstico, ele é na sua grande maioria das vezes clínico, né? Se essa criança não apresenta nenhuma gravidade, apneia, por exemplo, anemia, né? Uma criança que aconteceu alguma
alguma cianose, né, para a gente ter que investigar, né? Então, o exame que a gente faria, né, que a gente necessitaria, ele precisa detectar as complicações desse refluxo, né, e estabelecer uma causa e efeito, né, o refluxo e o que está acontecendo, né. Nenhum teste isolado vai conseguir demonstrar todas as características, né? Porque a gente precisaria ver se existe alguma lesão, o tempo de esvaziamento, né? Então são muitas coisas, como a gente viu que o esôfago, que o refluxo é multifatorial, então a gente precisaria de um exame que conseguisse visualizar tudo, né? A endoscopia, por exemplo, ele identifica claramente as esofagites, porque a gente vai lá colocar e vai ver as lesões, né? Já a pH-metria, ela vai medir o refluxo, ela só consegue ver os refluxos ácidos, né? Num pH menor que 4, tá? E aí, os refluxos que não acontecem só com essa média aí de 4, ele não vai conseguir alcançar, não vai conseguir dizer que aconteceu, né? A impedanciometria intraluminal detecta todos os tipos de refluxo, só que ainda não está muito estabelecido para as crianças, não tem um padrão das crianças, então isso não é muito utilizado. Então, o ideal é que esses exames complementares sejam solicitados pelo gastropediatra, então, para ele conseguir investigar, né? O gastropediatra conseguir investigar aí adequadamente, ver a necessidade dos exames complementares. Então, o exame radiológico, que também é uma possibilidade, né? Que a gente vai colocar uma coisa para contrastar esse esôfago, né? A gente vai usar métodos para contrastar, por exemplo, o bário, né? Ver o esôfago, o estômago, o duodeno. É importante para quê? Para avaliar anormalidades estruturais. Por exemplo, uma hérnia, uma estenose, um volvo, né? E mesmo assim o volvo pode ter alguns que são intermitentes, então a gente não consegue localizar, a gente às vezes determinar, diagnosticar. Então, às vezes, a gente vai pelo relato aí da história, tá? A ultrassonografia é um exame de baixa sensibilidade, né? Avalia apenas o fluxo pós-prandial, a pressão da parede abdominal e não vai diferenciar o refluxo fisiológico do refluxo patológico, né? Da doença do refluxo. E é útil, por exemplo, se você está pensando numa estenose hipertrófica, né? Então você vai lá, uma criança que vomita muito desde do nascimento, né? Que a criança começou a vomitar, e é um diagnóstico diferencial muito importante, porque isso vai levar a uma conduta cirúrgica, né? Uma má rotação intestinal, isso é muito importante, né? Porque leva uma desnutrição, essa criança vai ter déficit proteico, né, nutricional, então precisa investigar realmente, tá? Uma cintilografia. Então, a cintilografia gastroesofágica vai avaliar o esvaziamento gástrico, né? E é muito indicado para os pacientes que têm uma retenção, que a gente está suspeitando que tem uma retenção gástrica, né? Uma dificuldade aí de esvaziamento, né? Detecta também que é importante a aspiração pulmonar nos pacientes por exemplo, uma asma muito difícil de controlar, já estou usando várias doses e essa criança é muito sintomática, né? Faz crises de asma, então é importante para eu avaliar refluxo aí. Então ele tem baixa sensibilidade e especificidade, então não está recomendado como método aí para a gente pensar. Pensei em refluxo, pensei em cintilografia, tá? A endoscopia digestiva alta vai avaliar diretamente essa mucosa, como a gente tinha falado, e está indicado aí para a gente identificar uma esofagite, às vezes outras causas de esofagite, como alérgica, né, como a esofagite eosinofílica, né, e sempre deve estar associada à biópsia do esôfago distal para diferenciar a doença do refluxo como outras causas, por exemplo, né, e o esôfago de Barrett também, tá? Que é uma coisa familiar, tá? A pH-metria esofágica de 24 horas, ela ainda é considerada como um padrão ouro para diagnosticar a doença do refluxo,
mas tem essa limitação por só detectar refluxos de pH menor que 7, né? Então a gente considera o índice de refluxo anormal se superior a 5%, então se eu fico se tiver 5% de refluxo em uma criança de idade superior a 1 ano ou superior a 10% daquelas com idade menor a 1 ano, eu tenho aí uma doença de refluxo confirmada. Então, tá? Então, se eu tiver refluxo maior que 5% de todos os refluxos que eu visualizei em 24 horas, né, uma criança de maior de 1 ano, refluxo, doença do refluxo. E superior a 10% naquelas menores de 1 ano, também vou começar com medidas medicamentosas, tá? Além, depois de eu fazer algumas outras, tá? Isso eu estou inferindo já que a gente já pensou em outras, já tentou o tratamento, que a gente vai comentar depois, tá? Impedanciometria intraluminal esofágica acoplada a um sensor de pH-metria. Uou, seria massa demais, né? Ele é um método recente, promissor, né? Ele vai detectar o conteúdo intraluminal ali, tanto de sólidos, de líquido. Então ele vê tudo, como que a criança ela deglute, como que vai esse esôfago, como que ele se comporta, né? É, então, quando está comidas sólidas, comidas líquidas, né? Vai identificar todos os refluxos, seja ácido, seja fracamente ácido e não ácido, além da extensão e o tempo do refluxo. Vê? Maravilhoso, né? Mas não é usado muito porque ainda não tem padrão para criança, né? Acredito que no futuro a gente consiga lançar mão disso aí. Então a regurgitação do lactente, né, como ele é benigno, é transitório, vai acabar, a gente tem que primeiro tranquilizar essa mãe, pai, familiares. Olha, vai acabar, a gente precisa, se na sua família tiver história de tabagismo, a gente precisa encerrar esse papo aí de fumar, porque vai estar relacionado com a enfraquecimento aí do esfíncter, né, no relaxamento aí do esfíncter, vai ter mais relaxamentos, né, então dessa forma vai ocorrer mais volta aí do conteúdo alimentar. E também falar para essa mãe, então essa criança tem que ficar 20 a 30 minutos após as mamadas, né, para ajudar aí o líquido, conteúdo alimentar, ou seja, fórmula, ou seja, a amamentação, né, para ajudar a facilitar o esvaziamento gástrico, né, e isso contribui para diminuir os eventos de regurgitação, né. O sono, se essa criança tem muita regurgitação, o que, que eu vou fazer? Vou permanecer, deixar essa criança em decúbito dorsal, né, deixar essa criança de barriga para cima, não colocar ela lateralizada de forma nenhuma, que está associado à maior chance de morte súbita do lactente, apesar que eles não associam o refluxo aí a essas mortes, né? Mas elevar a cabeceira de 30 a 40 graus, que isso vai proteger essa criança, né? E fazer também com que ocorra menos refluxo, menos episódios. E promover a amamentação do aleitamento materno, lógico, porque o leite materno é muito mais leve do que uma fórmula que é qual um trigo com água, né? Vamos falar assim só para dizer o tamanho que isso pode estender o abdômen dessa criança, né? O leite materno é ideal para uma criança. E aí, e também dentro daquela criança que está com complemento, né, está fazendo fórmulas, a gente pode optar por fórmulas anti-refluxo, né, que vai fazer com que o conteúdo fique gelatinoso, né, eles conseguem fazer uma xantina, né, ela quando chega ali no estômago, ela vira uma xantina, fazendo com que fique aquele conteúdo gelatinoso e não volte, tá? Já a doença do refluxo, né? A primeira medida que eu tenho uma criança, tô com uma criança, tô suspeitando de uma criança que
pode ter doença do refluxo. A mãe, o pai falou que, nossa, várias vezes e, né, possivelmente está perdendo peso. Eu vi aí que é uma criança que não está perdendo peso e tal. Porque existe vários fatores para a criança não ganhar peso, né? Até uma amamentação, até a gente conseguir fazer com que essa mãe se conheça, conheça a criança, conheça a forma, né? Existe várias, a técnica da amamentação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é excluir dieta proteica da mãe, porque tem muita relação à alergia alimentar, tá? Então, deixar essa mãe com exclusiva sem leite de vaca por 2 a 4 semanas, mais ou menos, para eu avaliar isso. E depois desse momento eu faço a reintrodução e avalio se piorou ou não, tá? É, Os sintomas decorrentes da alergia se sobrepõem à doença do refluxo, comumente é 40%, né? Então, assim, também pode haver uma alergia e um refluxo associado, tá? Não é impossível, não. E isso fica quase impossível. Então, às vezes você pode diagnosticar uma alergia alimentar e mesmo assim você ter uma história de um refluxo, ou você pode também ter uma alergia alimentar propiciando um refluxo aí, tá? É, O emprego de antiácidos ou procinéticos devem ser reservados para situações mais graves, tá? É, Então, a gente deve pensar na dificuldade de alimentar. Então, quando que eu vou começar a fazer um tratamento? Uma criança que está muito irritada, que não aceita o leite, né? Está tendo uma desaceleração de ganho ponderal, ou comprovado com exame endoscópico, incluído dados de biópsias, né? Tá? São as crianças que eu tive que fazer uma investigação, às vezes maior, né? É, Então, já nas crianças e adolescentes, então eu vou também optar primeiramente por uma medida não farmacológica, né? Então, assim, geralmente pode estar associado a obesos, porque aumenta a pressão intraabdominal, elevação do decúbito durante o sono noturno, evitar refeições antes de deitar, né? 1 hora antes de deitar, porque sem dúvida reduz aí os sintomas, são medidas efetivas para diminuir o refluxo aí, diminuir a ingesta de chocolates, alimentos apimentados, refrigerantes, bebidas gaseificadas e cafeinadas, frituras ou alimentos muito gordurosos, que vai diminuir a pressão, contribui para diminuir a pressão do esfíncter esofagiano, ou por determinada redução do tempo de esvaziamento gástrico. Então, pode dar as duas coisas, tá? E cessar o tabagismo e o uso de álcool, porque está relacionado aí ao adolescente aí, que às vezes pode ter esse fator aí de risco, tá? E os procinéticos, aumento, o que, que ele vai fazer? Vai aumentar o tônus do esfíncter, vai melhorar o clearance esofágico, então vou conseguir fazer com que o alimento passe mais rápido, né? Não fique aquele demore esvaziamento gástrico, propiciando o refluxo, né? E vai promover a aceleração do esvaziamento gástrico. Então a gente conhece bromoprida, metoclopramida e domperidona, né? Só que está associado os efeitos adversos, né? Muitas vezes pode ser irreversíveis, né? É, então, a gente não faz uso dessas medicações para esse controle. Por exemplo, a gente tem os efeitos extrapiramidais, né? Como o bromoprida, a metoclopramida, tá? Mas também não está associado à demonstração, uma ação consistente no tratamento, tá? Temos drogas melhores para isso. Antiácidos agínicos, que são produtos que promovem proteção física contra o ácido da mucosa gástrica. Então a gente faz uma película aí, né? O efeito protetor é limitado por tempo curto e exige uma proteção de várias doses do composto, como por exemplo, né? Como por exemplo, e isso vai levar o quê? Correndo risco de intoxicação de alumínio, né? Então, como ele é dose dependente ali, né? Eu tenho que dar uma medicação o tempo inteiro, aquele acabou o efeito, acabou, não fica mais ali, né? Porque é local, né?
Pode levar também a constipação intestinal, também pode levar a diarreia, dependendo da medicação, né? Reservado para temporário e alívio dos sintomas, né? Então a gente não pensa como tratamento. Às vezes a gente tratamento assim de cura, de melhora a longo prazo. A gente é uma alternativa para alívio dos sintomas, tá? Uma criança está reclamando de pirose, mesmo fazendo uso de um inibidor de bomba de próton, aí eu vou lá e uso junto, tá? É assim que a gente faz geralmente. O inibidor da bomba de próton, né, que é um antiácido também, bloqueio da secreção ácida, mantém o pH intragástrico acima de 4, que é o nosso ideal, né? Então a gente vai usar quando? Indicação em caso de esofagite erosiva, estenose péptica do esôfago de Barrett, em pacientes neurológicos, né, com história aí, porque é um paciente que às vezes algumas medidas não vão ser possíveis, né, por conta da patologia. Associada a doenças respiratórias, né? Porque o risco e o benefício é muito melhor. Uma criança que vai entrar em crise, uma criança que corre de entubar. Então eu prefiro manter aí de 3 a 6 meses para essa criança. Né? E é uma criança que tem associação a asma, por exemplo, e refluxo associado, né? Pode ter reações adversas como cefaleia, constipação, diarreia, cólicas abdominais, náusea, pólipos, e vai necessitar de monitorização ao longo do tempo, tá? Predispõe pneumonias, né, gastroenterite, candidíase, enterite, necrotizante do prematuro, tá? Nenhuma medicação está livre aí de efeitos adversos e a gente precisa realmente ter o tempo aí e não fazer por tempo indeterminado, tá? Não é o objetivo. Uso crônico, aí, então, para reforçar a nossa fala aí, recomenda monitorar o nível de vitamina B12, ferro e verificar a ocorrência de osteoporose, porque isso está associado a menor absorção. Então, em jejum, aguardando-se 30 minutos, a gente oferece em jejum, aguarda 30 minutos para que você tenha uma próxima refeição. Né? A dose é maior do que o adulto, tá? Sendo até 3,5 miligrama quilo dia. Os antiácidos, antagonistas do receptor H2, inibem o receptor H das células parietais gástricas. Essas drogas que incluem a cimetidina, famotidina e ranitidina. Que no caso do ano passado ela foi excluída porque ela foi detectada que não estava segura, tá? Poderia fazer uma intoxicação porque formava um ácido tóxico para os pacientes. Então foi tirado de circulação, então a gente não tem essa opção mais aqui no Brasil, tá? Indicado nos casos de sintomas leves, era muito utilizado, porque é uma medicação barata, né? Indicado nos casos de sintomas leve, moderado, onde autoriza-se empiricamente o uso pelo longo prazo, aí, pelo prazo de 4 a 6 semanas, né? Perdão. Os efeitos colaterais mais comuns são cefaleia, sonolência e tontura. E aí, no caso que você tem uma refratariedade do tratamento, né, já tentou de todas as formas, todas as medidas, a mãe jura, o pai jura que fazem tudo, a criança se alimenta super bem, mas, ou então é uma criança neuropata que eu não consigo aí dar uma qualidade de vida melhor para essa criança, eu posso lançar a mão aí do tratamento cirúrgico, né? Então, aí eu vou precisar de uma necessidade de tratamento a longo prazo e contínuo por diversos anos. Então, a técnica é a fundoaplicatura de Nissen laparoscópica, que é mais usada, tá? Nos serviços cirúrgicos aí de pediatria. Tá? A taxa de sucesso com a intervenção cirúrgica varia de 60% a 90% e às vezes você vai precisar de um tratamento associado de tempos em tempos.